Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, todas as noites, debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre de uma maneira propositiva, ou seja, sempre apresentando, debatendo junto a você, pedindo permissão para entrar na sua casa, para debater problemas e também propostas de soluções para esses problemas. Não adiantaria nada ficarmos aqui a noite toda choramingando sobre os problemas da cidade, se não apresentássemos, junto com os nossos convidados, algumas propostas de solução. Todas as noites temos um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de receber o engenheiro civil Carlos Alberto Soares de Souza. Ele que é funcionário público municipal concursado na Prefeitura de Guarujá e hoje ocupa a titularidade da Secretaria Municipal de Habitação de Guarujá, a quem eu dou uma boa noite. Obrigado pela presença, Carlinhos. Já de antemão, parabenizando você pela assunção ao cargo. Obrigado, Valdir. Boa noite. Eu fico satisfeito de estar aqui. E estamos aí para tirar as dúvidas dentro dessa área de habitação, que é uma área sensível. Tá. E se precisar de esclarecimentos, nós estamos à vontade. Certo. Carlinhos, eu falo assim, primeiro pela honra, né, de estar apresentando no programa Assunto Cidade, o primeiro secretário de Habitação de Guarujá, em que pese a habitação seja um problema de várias décadas de Guarujá, talvez o problema número 1 de Guarujá, mas só agora a Prefeitura Municipal de Guarujá tem um secretário municipal. Isso, logicamente, tem um peso, né, Carlinhos? Embora a diretoria os órgãos auxiliares podiam estar atuando e ajudando as administrações na questão habitacional, mas a Secretaria Municipal impõe um peso maior, uma responsabilidade maior também, né? Sem dúvida, Valdir. É outro peso, outra responsabilidade, mas a prefeita teve a sensibilidade de criar a secretaria, que é um anseio antigo. Eu sou oriundo da parte da habitação, você sabe, já há muitos anos. Eu vim ocupando a diretoria de habitação, que era ligada ao planejamento, mas havia necessidade, de fato, de se criar a Secretaria de Habitação, porque é um problema muito sério no município. Aliás, não é só privilégio do Guarujá, né? Acho que é um problema a nível de Baixada, a nível de Brasil principalmente, mas a Baixada tem as suas especificidades e realmente a habitação, a criação da secretaria vai dar um suporte maior para que a gente vá buscar recursos, tanto a nível estadual, a nível federal, juntando com os recursos municipais, e a gente põe os nossos projetos na rua, de fato, para bem dessa população que necessita de ter sua casa, né? Exato. Carlinhos, eu tomo a liberdade de chamar de Carlinho pela antiga amizade. À vontade. E peço licença ao telespectador, logicamente, fica falando Carlinho, Valdirzinho aqui, mas é por causa do tom descontraído, de fato, do propósito que é o programa, justamente do tom descontraído, que é uma conversa, né? Você é um profissional do setor, já com bastante bagagem no setor habitacional, logicamente, na sua cabeça e nos seus papéis, na sua validade, você tem, logicamente, um diagnóstico amplo aí sobre a questão habitacional do Guarujá. Como é que começou este drama da habitação de Guarujá? Você tem essa leitura? Tenho. Bom, na verdade, o grande problema habitacional do Guarujá, ele começou ocorrer na década de 80, vamos dizer, o incremento, na verdade. Porque nos anos 70, aquele boom imobiliário que houve, em seguida, início dos anos 80, uma recessão muito forte, e grande parte dos assentamentos, ou o incremento deles, se deu nessa época. Isso é comprovado historicamente. Nós fizemos a partir dos anos 90, começamos a levantar esses dados todinhos, e você comprova que, na verdade, o grande incremento se deu nesses anos de recessão, que é os anos 80. E o que é de importante é que a Prefeitura já tinha esse histórico de dados, né, de banco de dados, e nós encerramos agora em 2011 finalizamos um instrumento que é uma ferramenta essencial para a de habitação, que é o chamado Plano Local de Habitação de Interesse Social. Nós fechamos esse plano numa audiência pública, encerramos a audiência pública em abril de 2011. Todos os municípios eles são obrigados
quem se quer se candidatar a buscar recursos a nível federal, principalmente, tem que ter esse plano. Guarujá já saiu na frente, já tem esse plano. Tem município que está fazendo ainda. Que está fazendo ainda. Isso é muito importante, que dá um norte, Valdir. A gente já tinha vários elementos, fechamos esse plano. Hoje a gente conhece todas as áreas, as necessidades. Uma coisa que é importante, muitas pessoas acham que habitação é da casa, e não é só. Habitação também é qualificar as casas. Nós temos, isso foi identificado nesse nosso plano, uma série de casas que elas podem permanecer onde estão, não estão em área de risco, nem mangue, nem morro. Agora, precisa qualificar, precisa levar o saneamento, precisa abrir o sistema viário. Para poder entrar um carteiro, um entregador de gás. E principalmente regularizar. Você sabe que essa parte de regularização é muito importante também. E nesse nosso plano local, nada mais é que um grande diagnóstico do município. A gente conhece todas essas áreas, o que é necessário. Obviamente, a dinâmica é grande, Valdir. A gente sabe que de um ano para o outro muda, mas hoje a gente tem um norte. E nós estamos sempre aperfeiçoando. Eu estava até batendo papo com você antes de começar aqui a nossa entrevista. Eu comentei que, independente da gente ter esse plano, a prefeitura não para. Nós terminamos agora, no começo de 2012, um novo voo, a prefeitura contratou com recursos próprios, um novo voo em toda a cidade, com uma coisa diferente. Em cima dessas áreas, a gente fez dentro de uma escala menor, ou seja, te dá uma condição muito maior de você fazer um projeto funcional ou um projeto básico para que você possa buscar recursos, seja a nível estadual, seja federal. Enfim, o que é importante é que isso aqui não é estanque. Ele te obriga também a você complementar, buscar mais ferramentas. Não é a minha área, mas a gente está para reformar agora, revisar o plano de diretor, que vai também dar uma série de instrumentos também para habitacional. Isso é importante, a prefeitura não para, nesse sentido não para. O voo é importante para se fazer um retrato, né? Logicamente, um retrato mesmo atualizado da situação daquele bairro. E aquilo permite à prefeitura, os órgãos de fiscalização, congelar aquela situação. Né? Sem dúvida. E essa ferramenta, ela serve não só para a área habitacional, mas para a área de fiscalização, para melhorar a receita também, uma série de coisas. E o que é importante? Esse voo, você faz ele, que a gente chama de corrigido, porque ele te dá uma diferença muito pequena de medidas. E, que nem eu comentei, nessas áreas que a gente tem os chamados assentamentos subnormais, ou enfim, áreas informais, essa parte habitacional social, a gente faz um voo dentro de uma escala diferenciada, onde além da foto aparecem todas as casas. Depois a gente faz um serviço que a gente chama de campo, onde é identificado se a casa é de madeira, se é de alvenaria, ou seja, te detalha para que te dê condições que você faça um projeto funcional e básico para que te possa chegar bem perto da realidade para você buscar recursos. Aí depois você vai aprofundando o projeto, que é necessário em termos executivos. E isso é importante, a gente sabe o que precisa hoje, tanto de recursos, onde a gente vai atacar, você consegue montar uma logística. E volto a te falar, te dá condições de também verificar aquelas áreas que podem permanecer onde estão e você vai qualificar. Entendi. Porque é muito normal o pessoal falar assim, Guarujá tem 30 mil famílias, 30 mil famílias eram subnormais, precisa de 30 mil casas. Não é bem assim. Parte dessas casas, elas podem ser qualificadas. E algumas delas só falta a regularização fundiária. Documentação. Tem alguns lugares que você vai, por exemplo, você pensa que está num bairro de periferia, com toda a infraestrutura, só que não tem o título. Não tem o título, cai na informalidade. Isso que a gente está procurando corrigir. Dar condições de regularização fundiária e condições de qualificar, e haver necessidade de remoção de casas, dar uma nova casa por estar em área de risco, de morro, mangue, ou até para desadensar, que às vezes é necessário, você tem que abrir o viário. A gente tem isso também estimado aqui. Voltando assim, só um pouquinho no assunto que a gente estava falando, essa formação desse problema, né, a formação desse verdadeiro drama social que é o déficit habitacional da cidade.
muita gente que chega no Guarujá ou que conhece o Guarujá pela primeira vez se impressiona com a quantidade de núcleos subnormais, né? Que é um neologismo mais elegante para as chamadas favelas, né? Vamos dizer assim. Mas muita gente se impressiona com a quantidade de pessoas vivendo nesses núcleos subnormais. O fluxo intenso de trabalhadores para a construção civil teria sido, lá no passado, há décadas atrás, teria sido assim, um fator preponderante para a formação desses núcleos? Né? Sem dúvida, que nem eu comentei. Nos anos 90, que foi os anos 80, na verdade, que foi uma recessão muito forte, certo. Nós saímos... há uns anos atrás, chegou a sair uma matéria interessantíssima, que nos anos 70, em comparação ao tamanho da cidade, obviamente, proporcionalmente, Guarujá só perdia para São Paulo e para Rio em número de produção habitacional, empreendimentos de grande número de habites. Se construía muito e se importava muita mão de obra. De repente, você tem uma recessão, as pessoas ficavam aí. Onde é que elas iam morar? Nos lugares mais distantes, onde eles tinham menos despesa. Então, e com a expectativa que a coisa melhorasse. Que a situação melhorasse e as obras fossem retomadas. Exatamente. Não vamos sair daqui de perto. Por isso que é importante, eu vou até adiantar uma coisa, já tem um lado já mais social, até brinco com as pessoas que eu sou um engenheiro social. O que acontece? É muito importante, quando você fala em urbanizar essas áreas, você também tem um trabalho social de geração de renda, e procurar, no máximo possível, usar a mão de obra local. E deixar de importar a mão de obra, qualificar a mão de obra daqui. E isso realmente a gente tenta fazer já de um tempo para cá. Isso é importante. É o pedreiro, o carpinteiro, o lógico, ajudante. E você qualifica. Você pode estar urbanizando uma área dessa e estar qualificando. Qualificando não só em termos de ter aumento de renda, para que você tenha a condição de se manter onde você está e não volte a se favelizar, mas porque você tenha realmente melhorar o teu, qualificar a tua aptidão, seja em que área for, pedreiro, eletricista. Nós na Vila Rã chegamos a criar até uma cooperativa de confeitaria, não sei se você lembra disso. Lembra, padaria? Padaria. E foram implantadas várias atividades sociais, até aumentando a autoestima do morador. E no final nós tínhamos até monitores que foram aprendizes ali e viraram monitores. Claro. Então isso faz parte também, isso também é urbanizar. Urbanizar não é só a parte física da obra, é você também trabalhar a comunidade. Aliás, urbanizar, antes de mais nada, é você pedir licença para entrar na casa das pessoas, você trabalhar o projeto junto com eles e mesmo depois da obra, você tem o pós-ocupação. Essa parte social é muito importante, trabalhar a questão de geração de renda, a questão ambiental, a própria questão de eles trabalharem em comunidade, de se ajudar a montar uma associação. Volto, na verdade, na Vila Rã. Na Vila Rã, a gente chegou a formar uma comissão de moradores só para a regularização fundiária. Olha que ponto chega. Então, isso é importante também, você trabalhar a comunidade em todas as etapas da obra. E, que eu comentei, você urbanizar não é só você fazer casa, é você fazer casa, é você qualificar, é você trabalhar as pessoas para que elas possam andar com as próprias pernas. Porque um dos grandes problemas que são discutidos principalmente na Câmara da Habitação aqui do Condesb, é a questão de muitos locais você entrega as casas e as pessoas voltam para o lugar voltam a se favelizar porque não tem condição de se manter. Vendem a casa? Por quê? Vendem a casa nova? Porque falta um trabalho de capacitação, um trabalho de você dar condição para que essas pessoas fiquem ali. E isso é importante, socialmente é muito importante. O trabalho na Vila Rã começou ainda no governo Maurício Mariano, né, com verbas federais. Habitar Brasil. Habitar Brasil. Guarujá foi uma das pioneiras, né? Pioneiras. Foi uma das primeiras cidades, foi os 7 primeiros contratos do Habitar Brasil, era cheio de capitais, Florianópolis, Belo Horizonte, estava Guarujá. Aliás, tinha 2 cidades que não eram capitais, era Guarujá e São Vicente. O resto era só fera.
O modelo foi Vila Rã, o embrião ali foi Vila Rã, Vila do Sossego e Areião. Esse grupo ali de casas e esse trabalho foi concluído ali? Ou ainda tem coisa para se fazer? Ainda tem. Em termos de obra, a gente já acabou a segunda fase de obra, mas em termos de regularização, existe alguma coisa que é em áreas particulares, que é a regularização por meio de uso capião. Isso é um pouco mais lento, mas está bem encaminhado. Da justiça, lentidão da justiça. Porque as pessoas falam assim, não, quando surgiu o Estatuto da Cidade, né, que ele foi regulamentado, né, em 2001, a gente já chegou a participar de várias reuniões, claro, com OAB, com juízes e tal, e ali dizia que era rito sumário, mas na verdade a justiça não é bem assim. Até as pessoas às vezes pensam que é culpa da prefeitura, não é. O que era pública, o título saiu rápido, registrou, acabou. Aliás, o Guarujá foi dos pioneiros em dar concessão especial de uso para fins de moradia, registrado em cartório. Foi pioneiro o Guarujá. E só que a parte de áreas particulares, o instrumento é o uso capião e depende da justiça. Agora, a prefeitura dá todo um amparo legal para isso, e o uso capião é feito por intermédio da associação de moradores. Eu sei. A gente está avançando. Aliás, você comentou que tudo começou na Vila Rã, mas a gente vai sempre aprendendo, está aprendendo, claro, todo dia, e está melhorando. A gente aprende muito, a gente vai acertando, vai errando, mas a vida é feita de erros e acertos, né? Eu lembro que naquela época você, inclusive, me mandou lá em uma favela, lá em São Paulo, lá num núcleo subnormal em São Paulo, para a produção até de um filme que foi produzido em Guarapiranga. Em Guarapiranga. Justamente com a intenção de mostrar para os moradores daqui como ficaria o bairro. Como ficaria a Vila Rã. Guarapiranga tinha muito essa questão. O que acontece? Anteriormente, anos atrás, era normal o termo desfavelamento. Você lembra disso? Porque o que é o desfavelamento? Singapura, né? É o modelo de Singapura. O que é o desfavelamento? Você simplesmente fazia um núcleo habitacional em lugares longes, quebrava vínculos de vizinhança, vínculos de trabalho, não tinha mobilidade, não tinha transporte, e você pegava as pessoas sem conversar, sem preparar e botava lá. Isso não deu certo. A partir falando de Guarapiranga, se partiu para essa ideia de você consolidar ou qualificar, ou seja, conservar as pessoas o máximo possível no local e mesmo as remoções tentar deixar o mais próximo possível. Por quê? Como eu falei, evita você quebrar esses vínculos de vizinhança, de trabalho e principalmente se começou a trabalhar os projetos sociais atrelados à habitação. A concepção totalmente moderna. Né? Moderna, realmente é. Até as pessoas, até eu sempre digo isso, dentro de uma composição de orçamento de uma obra de urbanização, certamente em termos financeiros, o social ele não tem o maior valor. Mas dentro da urbanização, eu te garanto, seguramente, social tem um dos maiores pesos. Um dos maiores pesos. Para quem pensa que a Secretaria de Habitação só faz casa popular, está aqui o engenheiro Carlos Alberto Soares de Souza explicando o quanto é importante o envolvimento social de um órgão público na resolução dos problemas. Carlinhos, a gente tem já um intervalo, poderíamos dedicar o segundo bloco você pudesse elencar todas as ações previstas pela atual administração, no atual mandato, né, da prefeita Antonieta, que lhe deu esta missão aí nobre de comandar a primeira Secretaria Municipal de Habitação. Mas só antes de terminar, todo esse levantamento, todo esse plano local de habitação social, você tem um retrato atualizado das demandas habitacionais. Hoje, por exemplo, o Guarujá precisaria de quantas construções, quantas casas populares? Tá. Nessa área aqui de interesse social, nós precisaríamos em torno de 12 mil unidades. Certamente, metade disso, 50%, já está viabilizado. Já está viabilizado. Os outros a gente está viabilizado ou no PAC 1 ou no PAC 2, que a gente está contratando agora, e a outra metade a gente tem projetos, está buscando também. Agora, não esqueça que a gente está falando em 11 mil casas novas, mas eu preciso 21 mil para qualificação. Dessas 21 mil, a gente já tem praticamente pouco mais de um terço, 8 mil,
já contratadas, viabilizadas, e a gente está buscando o resto. Agora, o que é importante? Quando a gente fala essas áreas aqui habitacionais, a gente também não está esquecendo a cidade formal, que são as pessoas que moram de aluguel, enfim, coabitantes. Casam. Que tem a vertente aí que aliás, a gente não tem muitos dados precisos. A gente conhece mais, por incrível que pareça, a gente conhece mais a cidade informal do que a formal. Mas a gente também trabalha com essa população. Aí até pode ser depois um outro capítulo, a questão do Minha Casa Minha Vida, que a gente, dentro de Minha Casa Minha Vida, a gente tem o que a gente chama de demanda dirigida, que é os que estão nessa parcela aqui de assentamentos subnormais, mas também a gente atende as pessoas que já foram cadastradas e que moram na cidade formal, que moram de aluguel, ou que coabitam, enfim. Existe também um outro delta, talvez você tenha mais 9, 10 mil, que a gente também trabalha com isso. A gente só não se debruça em relação a isso aqui, não. Porque o Guarujá é muito grande, na verdade, né? É como você falou, o quadro muda de ano a ano. A dinâmica é muito grande. E a gente corre atrás. Tá certo. Bom, o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo. Voltamos rapidinho. Fique conosco. Continue assistindo a entrevista com o engenheiro Carlos Alberto Soares de Souza, secretário municipal de habitação. Voltamos rapidinho. Muito, muito, muito econômico. Muito, muito, muito gostoso. Muito, muito, muito saudável. Muito, muito, muito saboroso. Muito, 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 muito moderno. Muito, muito, muito prático. Muito, muito, muito fácil. Shining Boss, muito, muito, muito bom. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, entrevistando o engenheiro civil Carlos Alberto Soares de Souza, engenheiro civil e engenheiro social. Ele é o primeiro secretário municipal de habitação de Guarujá, posto que a prefeita Antonieta foi a primeira chefe do executivo do município de Guarujá a dar status de secretaria a um problema tão importante, tão fundamental para a resolução dos problemas sociais de Guarujá, como é a habitação. O engenheiro Carlos, que é funcionário público municipal, concursado na prefeitura como engenheiro, já ocupou diversos cargos ligados à habitação e tem a honra de comandar esta secretaria que, com certeza, com os profissionais qualificados que tem e com a vontade de trabalhar que tem, logicamente fará um bom trabalho. No primeiro bloco, o engenheiro Carlos traçou um panorama amplo sobre a questão habitacional de Guarujá, inclusive como esse drama se formou a partir do boom da construção civil nas décadas de 60 e 70 e agravado com a crise econômica da década de 80, onde muitos projetos paralisaram. Mas, logicamente, a formação desses núcleos subnormais acabou gerando uma série de problemas e a prefeitura não tem a intenção só, como diz o engenheiro Carlos no primeiro bloco, de construir casas, entregar casas. O trabalho consiste também na regularização dessas propriedades e muitos núcleos podem, inclusive, ficar onde estão, desde que eles sejam regularizados com urbanização e, logicamente, o mais fundamental, que é a documentação, né, Carlinhos? A regularização fundiária faz parte da Secretaria. Faz parte. A Secretaria ela é formada por 3 diretorias. A regulação fundiária, o trabalho social também é uma diretoria, e uma terceira diretoria que é a parte habitacional, mas todas se entrelaçam, na verdade, dentro desse contexto a gente chama de urbanização integrada, social, obra, regularização. Certo. O que o munícipe pode esperar, pode aguardar da Secretaria Municipal de Habitação para os próximos anos, aí, de acordo com os planos traçados, logicamente, pela sua chefe, a prefeita Antonieta? Realmente ela é muito sensível e cobra muito nessa parte de habitacional e conhece bem, viu? Conhece como ninguém. Eu estava comentando com você que hoje a gente já tem viabilizado, ou seja, já tem recurso, uma parte de execução e uma parte licitando agora, isso entre PAC 1 e PAC 2, são quase 6 mil casas já definidas. E a gente está buscando recursos também, 5 mil em termos de
quase 6 mil em termos de casa nova, e se você botar de qualificação, tem mais 9 mil, então nós temos aí praticamente 15 mil famílias. 15 mil famílias, praticamente, é 50% hoje do nosso problema habitacional em áreas informais. Correto. Então, 50% está viabilizado, está encaminhado. Eu sei que às vezes as pessoas falam, e o restante, como é? A gente está trabalhando em cima, seja no governo, inclusive nós tivemos agora em fevereiro, a secretaria, na verdade, ela nem estava ainda oficialmente montada, mas eu fui como diretor de habitação, junto com a prefeita, e nós fomos recebidos, início de fevereiro, pelo secretário de Habitação do Estado, o Dr. Silvio Torres, e toda a equipe dele, e veja só o prestígio da prefeita. Foi uma reunião de 3 horas com todo o staff do Estado para buscar soluções para isso. Um dos problemas nossos para a produção habitacional é a falta de áreas. E a gente está achando uma vertente por intermédio do governo do Estado para ver se existe um programa, inclusive essa reunião que houve em fevereiro com o secretário já rendeu umas 2 reuniões aqui com a equipe técnica de prefeitura e o pessoal do Estado para buscar novas áreas para a produção, seja a produção dentro com obras do Estado, seja integradas com o governo federal, porque é muito legal hoje é que você consegue casar projetos habitacionais. Isso, há uns anos atrás, seria inimaginável, né? Governo federal e governo estadual juntos. Você consegue associar o Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, junto com a Casa Paulista, que é do governo estadual. Ou seja, você consegue alocar recursos também do Estado e você trabalhar em conjunto, né? Isso é muito importante. E a prefeita costura isso muito bem, ela circula bem, tanto a nível federal, no Ministério da Cidade. Tem que ter esse trânsito. Tem que ter, como também no Estado. Isso é muito importante, você ter as portas abertas e que vá buscar soluções. Eu estava comentando, porque uma das coisas, problemas nossos que a gente tem é a dificuldade de áreas. As nossas áreas para produção habitacionais, hoje o que você tem, a grande maioria, são áreas públicas, particulares. Não existe mais áreas públicas para se construir. E particulares são áreas caras, precisa de recursos para desapropriar. Aí que entra o governo do Estado. A gente está tentando que o governo do Estado entre com aquisição de áreas, para que a gente possa incrementar esses programas. Porque eu te falei, a gente tem praticamente 50% do plano habitacional nessas áreas informais viabilizados. Obviamente são obras aí para mais 5, 6 anos, mas está se trabalhando também para as outras áreas que ainda não foram ainda beneficiadas. A gente está buscando Minha Casa Minha Vida, a gente está buscando novas inscrições no PAC 2, isso é muito trabalho e a gente está correndo atrás, Valdir. A Prefeitura mantém hoje, além das atividades que, como você mesmo disse, na própria Vila Rã, ainda há atividades sendo desenvolvidas no tocante à regularização, na Prainha tem construções. Quais são as frentes que a Prefeitura mantém hoje? Hoje nós estamos fazendo no PAC 1 produção habitacional na Prainha. Na Prainha a gente entregamos 38 já há algum tempo, estamos em construção 136, o Parque da Montanha, que é o grande pulmão, são quase 2.000 unidades, a gente está em construção hoje 300 unidades, quase 300 de unidades. O Parque da Montanha, para explicar para o telespectador? No fim da Vila Zilda. No fim da Vila Zilda. Isso, exatamente. Esse projeto do PAC 1, ele visa beneficiar as famílias que ocupam o sítio Conceiçãozinha e o complexo Prainha. Prainha, Aldeia, Marezinha, ou seja, estão em áreas de expansão portuária. O projeto, a configuração dele, a logística dele, uma boa parte da Prainha, da linha do trem para a cidade, que eu chamo, vai ficar onde estão, não vai ser retirada, você vai só tirar algumas famílias para abrir viário, e as pessoas que estão da linha do trem para o estuário, que são as mais precárias, vão sair todas, tá?
E nós precisaremos de um grande pulmão. E esse grande pulmão hoje é o Parque da Montanha, são 2.000 unidades. A gente está em execução hoje essas casas da primeira célula. Tivemos um problema, às vezes as pessoas elas não entendem, até dou um pouco de razão a isso, todos estão ansiosos para ir para a sua casa nova, mas tivemos um problema sério de aterro. O problema nosso aqui na Baixada, além da questão de ter poucas terras e serem terras caras, obviamente, é um terreno frágil. Não era previsto, tivemos que fazer um aterro de sobrecarga. O que é isso? Você aterrar e botar um aterro adicional para que se force o adensamento, para que recalque e depois você tire esse excesso para uma célula. Isso deu um certo atraso. Até tentamos há um tempo atrás um método executivo de paredes de concreto para tentar agilizar, mas infelizmente não deu certo, por uma questão de norma, de mudar uma norma. Nós não demos sorte, nós caímos naquela fase de mudança de norma, e a norma foi muito rigorosa, obrigava uma série de serviços adicionais que inviabilizaria. Voltamos ao projeto original de alvenaria estrutural, estamos a todo vapor, tanto no Parque da Montanha, como na Prainha. Tivemos problemas no fim do ano? Tivemos sim, mas já foi retomado as obras. Estamos trabalhando também em outras frentes. Ali no Acaraú, poucas pessoas sabem, às vezes as pessoas dizem assim, mas o Acaraú fizeram e pararam. É um problema de licenciamento ambiental, que infelizmente é um processo de licenciamento que está junto na CETESB, já remonta já mais de 5 anos, um problema muito sério, que a gente está conseguindo resolver agora, para terminar, para fazer mais 20 casas, para fechar o pacote do Acaraú. Nós entregamos 70, com mais 20 encerramos 90. Ali a gente vai entregar mais 46 também para Santa Cruz dos Navegantes, que a gente vai remover de Santa Cruz para Vicente Carvalho uma parcela. E Santa Cruz, que muita gente fala, mas Santa Cruz está parado. É o mesmo problema, licenciamento ambiental. A Prefeitura conseguiu agora em dezembro uma grande vitória depois de mais de 3 anos. Saiu a licença prévia do licenciamento de Santa Cruz dos Navegantes, para tirar aquelas palafitas daquela franja ali, ali vizinha ali ao Rio do Meio. Por que uma coisa dessa tão importante demora tanto, Camilo? Ambientalmente, a gente não tem como forçar. A Prefeitura contratou um EARIMA, que é o estudo ambiental, o licenciador ambiental, o órgão licenciador, que é a CETESB, exigiu, e isso foi feito. E poucas pessoas sabem como é difícil trabalhar esse aspecto ambiental. É muito difícil. A gente vai vencendo etapas. Às vezes a pessoa fala, mas a prefeita não quer mexer em Santa Cruz. Não é bem assim. É que a gente trabalha, essa parte ambiental é muito lenta. Conseguimos a licença ambiental prévia, agora estamos trabalhando para a licença de instalação, porque a gente possa fazer em Santa Cruz mais 250 casas, juntando com mais 50 em Vicente Carvalho, para essa demanda do Santa Cruz dos Navegantes. Você tira as palafitas de Santa Cruz e saneie, leve o resto de esgoto, o resto de infraestrutura. Nós temos recursos já para isso, mas infelizmente tivemos problema de ordem ambiental. E não foi por culpa da Prefeitura, é o rito ambiental. Tem coisas que a gente não pode remar contra a maré. Agora, no caso do outro conjunto que você falou que está sendo feito um assentamento que é um pouco mais demorado, tudo, tem horas que é melhor que demore do que o que aconteceu, por exemplo, no Morrinho, naquele conjunto Vila do Sol, se não me engano, do programa de arrendamento residencial, que foram praticamente prontos os sobrados e ninguém pode morar porque estão condenados. Aliás, deixa eu te dar uma explicação boa, foi até bom você tocar nesse ponto. Ali existia um conjunto habitacional, eram quase 500 casas, 488 para ser mais preciso. Houve um problema de fundações, eles estavam condenados. E o que é pior, quando você tem um empreendimento desse condenado, você, num raio de 500 metros, você não consegue fazer mais nada empreendimento a nível federal, fica marcado. A prefeita, de maneira bem estratégica, o que ela fez? Ela negociou com a Caixa, muitos não entenderam por que ela fez isso, a compra daquele equipamento,
e vai produzir ali habitação. Nós já temos ali um projeto para 736 casas, ele vai ser verticalizado. Vai aumentar até a quantidade. Vai aumentar a quantidade. Mas nós compramos aquele empreendimento basicamente pelo preço da terra. Foi um grande negócio, aliás, foi até difícil para comprar. Foi um grande negócio, compramos praticamente pelo preço do terreno, parcelado, e ali vai ser feita a 4ª fase do Favela Porto Cidade, que é mais uma parte de reassentamento, tanto da Prainha como do sítio Conceiçãozinha. Ali são 400 unidades, eu vou ter mais um delta de 336 para as outras demandas. E isso é importante. Então ali nós não compramos, muitos falam, mas vocês compraram um mico. Ao contrário, a prefeita negociou muito bem. Ali, aparentemente, comprou uma área onde comprou a terra. E põe o dedo numa ferida, né? Exatamente. Resolve um problema daquele empreendimento especificamente e da região. Se você pegar entre Vila Zilda e Morrinhos, ali tem um vetor muito grande de crescimento habitacional. Ali claramente você percebe que ali é uma área para produção habitacional que estaria prejudicado. E você tem hoje rede de esgoto ali próximo, a Sabesp inclusive está fazendo acabou de assinar o mês passado, ordem de serviço para complementar a rede de esgoto em Vila Zilda, Vila Edna, Morrinhos 3, está no entorno. Então, na verdade, está sendo saneado aquilo, conseguimos uma área que hoje é ouro, liberamos a área de volta, foi um grande negócio, vamos produzir habitação ali, é muito importante. É como ficar esse elefante branco, né, que no caso já estava se tornando ali aqueles 488 sobrados, né? E entra ano, sai ano, todo mundo passa ali. O problema maior foram as pessoas que já estavam inscritas, né, e aí se sentiram prejudicadas e alijadas do processo. Mas é como você falou, às vezes a questão é tão dinâmica que acaba extrapolando. Não vai faltar oportunidade, que eu te falei, tem um cadastro Minha Casa Minha Vida, vai ter outros empreendimentos e a gente vai, dentro das regras desses programas, acomodando as pessoas. O que é importante é que a gente sabe das necessidades, existe um cadastramento, e isso que é importante, a gente sabe dos problemas. Você para buscar a solução para um problema, você tem que saber a origem, a gente sabe a origem disso, sabe o que precisa. E o que é importante, a gente está correndo atrás. Tá certo. Bom, Carlinhos, infelizmente o tempo do programa Simplicidade se esgota, né? Mas acho que se a sua agenda permitir, a gente poderia ter outras oportunidades de conversar sobre esse tema tão importante. Sem dúvida. Na medida que os empreendimentos forem surgindo, as novidades do setor forem surgindo, a Secretaria foi criada há menos de um mês, né? Recente. Então, assim que as coisas forem surgindo, as notícias boas principalmente, faço questão de contar com a sua presença para que a gente possa estar informando o telespectador. Bom dia, a gente está à disposição, precisando a gente estar aqui, e à medida que nós vamos avançando nessa área habitacional, você tem a certeza que a gente vai trazendo as informações para esse público que realmente está tão ávido por habitação e, enfim, acho que é um desejo de todos nós, né? Que é ter o seu lar, é muito importante. A casa é muito importante. O meu chão, né? O meu chão, você lembrou bem. Carlinhos, te agradeço. Se quiser dar uma boa noite para o telespectador, fique à vontade. Boa noite a todos e realmente eu agradeço a oportunidade. Tá certo. Boa noite a você, agradeço pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.